Amigos e amigas, vamos a mais um web jornal do Paulo Maciel, seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. Para você que segue o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Edição de quarta-feira, meio de semana, dia 16 de novembro de 2022. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, dia de Santa Margarida da Escócia, Santa Gertrudes e Santo Eupídio. Olha a fase da Lua, que começa hoje, dia 16 de novembro, às 10h27, é quarto minguante, hein? Uma nova lua aparecendo aí nesta quarta-feira, 16 de novembro. Estamos no 320º dia do ano, faltando 45 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da Primavera Brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro, às 22h03. Novembro é o 11º mês do ano, é o penúltimo mês, e tem 30 dias. É o mês nacional da Ação de Graças, dia 24. Mês do Advento, tempo de espera e preparação para a vinda do Senhor Deus, Jesus Cristo. É o mês da Proclamação da República, comemorado em 15 de novembro. Mês da Bandeira, dia 19 de novembro. Mês do Doador de Sangue, 25. Do Soldado Desconhecido, 28. E temos a comemoração também, nesta data, 16 de novembro, do Dia Internacional da Tolerância. Dia Nacional dos Ostomizados. Dia do não fumar. Olha aí, você que fuma, faça um esforço para não fumar hoje e quem sabe você também consiga parar definitivamente. Dia Nacional de Atenção à Dislexia. Dia Nacional da Amazônia Azul. Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Indicadores da economia brasileira, vamos lá, alguns números do mercado. O salário mínimo nacional vale R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom em outubro de 2022. A inflação dos últimos 12 meses está em queda, hein? IPCA do IBGE registra 6,47% nesses últimos 12 meses. Foi divulgada essa taxa em 10 de novembro. Agora, neste mês. Vamos à cotação no mercado financeiro em São Paulo, do dólar e da bolsa no fechamento dos negócios no último dia útil, segunda-feira, 14 de novembro de 2022. O dólar fechou em baixa de 0,6%, cotado a R$ 5,30. A bolsa de valores, a conhecida B3, fechou em alta de 0,8%, totalizando 113.161 pontos. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no estado do Espírito Santo, é o principal produto agrícola capixaba. O Arábica bebida dura, R$ 900 a saca do produto em grão, né, produto no atacado. O Arábica bebida Rio, R$ 803. E o Conilon bica corrida tipo 78, R$ 523 a saca. Agora vamos falar de chuvas, precipitações pluviais e cupins. É isso mesmo, você ouviu certo, cupins. Chuva robusta em Colatina na terça-feira, dia 15, no feriado. Olha, uma chuva robusta e constante caiu sobre o município de Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo, na terça-feira, dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. As precipitações pluviais começaram de madrugada e se estenderam pela manhã, obrigando transeuntes a portarem, no caso, né, guarda-chuvas. Todo bem, até eu fui à rua, né, obrigou os transeuntes a portarem seus guarda-chuvas, os famosos guarda-chuvas, porque estava chovendo direto desde a madrugada e depois deu uma estiada. Mas
Choveu bem. E olha um fato que eu observei: cupins voadores. Além da chuva, apareceram nuvens de cupins ou traças. Eu não sei qual a variedade dos insetos, mas apareceram nuvens de cupins nas vias públicas colatinenses. Pela manhã, os insetos voadores apareciam aos montes. Nas ruas 15 de novembro, Advalter Ribeiro Soares, Humberto de Campos, Floresvaldo Caetano, Escadaria João Nery Sacramento e Travessa Jaldate Rachid, todas da zona urbana do centro e bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, além do bairro Pôr do Sol. Realmente, muito cupim voador, hein, gente? Depois da chuva. E durante o final da chuva também. Vamos agora às manchetes do jornal A Tribuna, edição do feriado. Vamos ver o que saiu na capa, na edição deste periódico, editado em Vitória, na terça-feira, 15 de novembro de 2022. Seleção da Copa reunida pela primeira vez. Lojas e supermercados fecham mais cedo no feriado. Ah, sim. As lojas abriram, os supermercados abriram também em Colatina, tá? Eu fui ao supermercado, inclusive, no feriado. Disputa para novo reinado do carnaval. Jovem capixaba cria aplicativo para impedir golpe do boleto. Com inteligência artificial, programa vai ser gratuito. Olha que coisa boa. Coluna de religião. Igreja leva fiéis para assistir a espetáculo de teatro no projeto Uma Igreja no Cinema, em shopping. Pop.zap é uma coluna que fala de pessoas famosas. Gisele Bündchen engata romance com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, logo após oficializar divórcio com Tom Brady. Paneleiras comemoram destaque no Enem. Olha, que notícia interessante para os capixabas. Tradição secular é reconhecida nacionalmente durante o Exame Nacional do Ensino Médio. As profissionais Luciene Lucidato, Heloísa Helena, Luci Barbosa e Berenice Correia são especialistas na confecção de panelas tipicamente capixabas. Erros no sistema do INSS atrasam aposentadorias em até 2 anos. Usuários relatam problemas no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, que não registra os dados inseridos. Como consequência das falhas estão as perdas de prazos e os atrasos nas liberações de aposentadorias. Pelo menos é essa a notícia de A Tribuna, né? Eles gostam de focar em problemas do INSS, de aposentadoria. Acho que é uma editoria própria para isso. Motorista de aplicativo é preso acusado de abusar de passageiro durante corrida. Feriado com passeio e atrações para crianças. Isso foi no feriado do dia 15. Valéria e as filhas Ohana e Isabela no shopping. O shopping é um bom programa, né, para um feriado. Vamos falar sobre trânsito. Medida do governo federal do presidente Jair Bolsonaro. Futuros motoristas terão mais tempo para tirar CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Uma deliberação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, passou de 31 de dezembro de 2022 para 31 de dezembro de 2023, o prazo para futuros motoristas concluírem o processo de formação. A ampliação vale para todos os processos de habilitação ativos nos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Olha que medida boa, hein? A mudança foi feita a partir de solicitação dos departamentos de trânsito estaduais, os quais informaram ao CONTRAN dificuldades quanto ao agendamento das provas, principalmente as práticas. O texto também prorroga por 3 anos, a contar de 3 de dezembro de 2020, os prazos para a utilização de veículos de aprendizagem das categorias A, B, C, D e E. A íntegra da declaração CONTRAN, da deliberação do CONTRAN, número 265, pode ser conferida no site do Ministério da Infraestrutura. O site vai no site do Governo do Brasil, gov.br, né? Agora, falar em governo do Brasil, olha essa notícia. Deus, pátria, família, liberdade, honestidade. Manifestantes continuam nas ruas. Não acabou, não.
o processo de protestar contra o que não se concorda continua. Manifestações em favor do Brasil. Olha, o 15 de novembro, data da proclamação da República, feriado na terça-feira, foi de protestos em diversos pontos do Brasil, com a participação de cidadãos que não se conformam com o processo da eleição para presidente da República. Muitas famílias e categorias profissionais, como caminhoneiros, por exemplo, eles são sempre o destaque, vestiram as cores da bandeira do Brasil, bandeira nacional, cores verde e amarela, para ir às ruas se manifestar por um país mais democrático, com ênfase nas liberdades individuais, na família, na fé em Deus, na pátria, e todos querem o combate à corrupção e ao marxismo-comunismo. E são muitas reivindicações. Brasileiros continuam nas ruas, inclusive manifestando-se no exterior. Agora eu vou falar para vocês essa manchete que é das minhas páginas sociais. Silvio Lagosta conta sua história. Olha que bom. Eu entrevistei meu amigo Silvio Lagosta, Silvio Santos Guimarães, ele contou sua história, está nos meus endereços eletrônicos. Então vamos lá? O septuagenário Silvio Santos Guimarães, conhecido como Silvio Lagosta, de 76 anos, nascido em 31 de agosto de 46, nasceu no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Colatina, e é, portanto, um dos moradores mais antigos da comunidade. Era muito mato, não tinha água, a rua não tinha calçamento, não tinha energia elétrica, não tinha fogão a gás, era lenha. Assim era no tempo de criança de Silvio. Sua mãe ia lavar roupa no rio Santa Maria e a água era buscada em latas no chafariz da rua Humberto de Campos ou na Rua da Lama, no local onde hoje encontra-se a unidade do Sesc Colatinense. Os pais de Silvio foram Marcelino dos Santos, que morreu com 70 anos, e Dolores dos Santos Guimarães. Os irmãos de Silvio foram Neném Tarrafa, Dionísio dos Santos, Arthur Bigode, João, Maria Ilza e Eliette. Silvio tem a vida quase toda fincada em território colatinense, tendo passado apenas pouco mais de um ano no Rio de Janeiro e em São Paulo. Não ficou nada, né? Nas grandes cidades, sempre em Colatina. Que bom, né? É o amor pelo lugar onde nasceu. Estudou até o 5º ano a admissão na escola Aristides Freire. Esse alegre colatinense trabalhou desde os 10 anos de idade como engraxate, vendedor de jornal, pintor e finalmente no ano de 1983 foi para o serviço público na administração do prefeito Antônio Tadeu Gilberti, né? Aí passou a ser encarregado de obras. Aos 28 anos aconteceu o casamento com Arilda Maciel Guimarães, com quem vive até hoje num belíssimo enlace matrimonial. São 3 filhos desta união: Heitor, Gisele e Romero. Maria Eduarda, Maria Vitória e Otávio são os 3 netos. Sobre os amigos da juventude, Silvio citou José Maciel, Jarbas, Dudé, Toneca, Somar, Bené e Jorge Lerê. Havia amizade por causa do futebol e da música. Ele lembrou dos times amadores do bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: Palmeiras, Vitorinha, Operário, Fortaleza, Brasil. Os craques eram Bené, Delício, Baiano, entre outros. Silvio atuava no meio-campo. Seu time do coração sempre foi o Flamengo e ele faz questão de exibir uma grande bandeira rubro-negra na varanda da casa. Na música aprendeu a tocar violão e teclado com Marquinhos Sacramento, seu vizinho. Silvio lembra inclusive que toca teclado no grupo de canto da Catedral Sagrado Coração de Jesus. No Encontro de Casais com Cristo, ECC, foi que houve o interesse em participar mais da Igreja Católica, colocando seus dons musicais à disposição. Parabéns, Silvio Guimarães, meu grande amigo, vizinho no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Olha, gente, agora teve eles falam tanto em feminicídio, então eu classifiquei esse crime aqui de masculinicídio, quando se mata um homem. Quando mata a mulher, fala em feminicídio. A Flor de Lis foi condenada por matar o marido. É masculinicídio, então. Flor de Lis é condenada a 50 anos de prisão por assassinato de marido. A ex-deputada federal Flor de Lis dos Santos foi condenada no domingo, dia 13 de novembro de 2022, a 50 anos e 28
dias de prisão, em regime inicialmente fechado pelo assassinato do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. O crime ocorreu em junho de 2019 na casa da família em Niterói, na região metropolitana do estado do Rio. O Tribunal do Júri de Niterói considerou a ex-deputada culpada pelo homicídio triplamente qualificado, que recebeu os agravantes de motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Anderson foi morto a tiros ao chegar à casa de carro na noite do dia 16 de junho. O crime teria sido motivado porque a vítima mantinha rigoroso controle das finanças familiares e administrava os conflitos de forma rígida, não permitindo tratamento privilegiado às pessoas mais próximas da ex-deputada, em detrimento de outros membros da família, que somava mais de 50 filhos entre biológicos, adotivos e afetivos. Além do homicídio consumado, Flor de Lis foi condenada pelas tentativas anteriores de matar o marido, adicionando veneno em sua comida e bebida ao menos 6 vezes. Minha nossa, tentou matar 6 vezes com veneno. Nesse caso, o crime foi homicídio duplamente qualificado. Meu Deus do céu, hein? É um masculinicídio. Deveria ter, né? Eu estou falando por minha conta. Missas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Já na quarta-feira, dia 16, às 19 horas, haverá missa com o Padre Paulo, também na Catedral. Mais informações, bem, é feriado, eu acredito que vocês não vão conseguir informação. Mas vamos falar sobre a missa de domingo último. Vamos lá? Temos que aguardar o novo céu e a nova terra trabalhando. É um dos temas da palestra, da homilia do Padre Valdeci. Vamos ao texto que eu fiz aqui. A missa das 19 horas de sábado, dia 12 de novembro de 2022, foi presidida pelo Padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. A liturgia do sábado à noite já era dominical, iniciando a 23ª semana do tempo comum. O sacerdote disse que estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico. No domingo vindouro será a festividade de Cristo Rei, encerrando o ano litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana. O tema da liturgia da palavra foi a esperança, pela qual aguardamos um novo céu e uma nova terra, que virão um dia. O Padre Valdeci lembrou que muitas pessoas hoje em dia perderam a dimensão de amor a Deus, tirando do seu horizonte o sonho do novo céu e da nova terra. Falando a respeito do livro de Malaquias, explicou que nele é anunciada a desmotivação da comunidade daquela época, pois parecia que Deus não escutava as orações a ele endereçadas. No entanto, Deus não abandona o povo, diz a palavra. O Senhor Jesus virá para resolver e devolver a esperança ao povo desanimado e abatido. Os discípulos serão sempre a assistência e a ajuda ao povo de Deus. Na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo São Paulo diz que, enquanto esperamos a vinda definitiva de Jesus, devemos trabalhar, participar e contribuir para um mundo novo, construindo essa nova realidade. Ou seja, não se pode esperar a nova vinda de Jesus de braços cruzados. O Evangelho fala da parousia, das últimas coisas que irão acontecer. Estamos diante dos novíssimos, que são o céu, o purgatório e o inferno. Esses são os novíssimos. Haverá um juízo final, porém, antes disso acontecerá o juízo particular, quando da morte terrena de cada pessoa. O clérigo asseverou que ninguém irá para o céu ou para o inferno à força. Se buscamos a libertinagem, estamos buscando o inferno. Todavia, se buscamos o amor, buscamos o céu. Jesus Cristo é quem presidirá com grande poder e majestade o juízo final. A confissão auricular diante do Padre, desde que seja bem feita, é importante para ganharmos a vida eterna. O presbítero lembrou ainda que Jesus Cristo pode voltar hoje mesmo para muitas pessoas, na morte física. Todo dia há pessoas que morrem, né? Sendo então para elas o juízo particular.
Ele lembrou que quem não está preparado para morrer também não está preparado para viver. Olha que frase importante. Quem não está preparado para morrer também não está preparado para viver. No momento dos avisos, o pároco deu a informação de que no dia 19 de novembro, sábado, acontecerá o encontro diocesano das mães que oram pelos filhos. E em 15 dias inicia-se o advento, tempo de preparação para o Natal do Senhor Jesus. A imagem do menino Deus irá até os lares dos católicos que assim o desejarem, no período de 27 de novembro a 23 de dezembro. As inscrições já podem ser feitas na Secretaria Paroquial. No dia 4 de dezembro acontecerá o evento Conviver, uma confraternização pelo ano que está terminando. É um evento muito importante. As inscrições para os interessados em participar já terminaram, hein, gente? Terminaram no dia 14 de novembro, segunda-feira? Bem, mas você procure a secretaria, quem sabe, se tem ainda alguma vaga, né? Está programado também o Natal do Sagrado, com prêmios que totalizam R$15 mil. Os carnês estão à disposição dos fiéis que queiram adquiri-los ou mesmo revendê-los. É só procurar as cartelas na catedral. Outra informação destacada é que na quinta-feira, 17 de novembro, terá início a novena de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa 2022. O tema será Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A capelinha de Nossa Senhora percorrerá os lares católicos. Então vamos participar, né? É importante participar. Loteria de números, Mega Sena acumula e vai a 10 milhões. Olha, o concurso 2538 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 12 de novembro, em São Paulo, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 0, 6, 15, 19, 20, 33 e 52. O próximo concurso é o 2539 e será nesta quarta-feira, 16 de novembro de 2022. A estimativa de prêmio é de 10 milhões de reais. Já existe um acumulado superior a 4 milhões e 800 mil. A Quina teve 45 ganhadores e cada um vai receber mais de 58 mil. Os que fizeram 4 números na Mega Sena vão ficar com R$ 799. A arrecadação total desse teste somou 45 milhões 544 mil. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou na internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. Copa do Mundo, governo federal define expediente nos dias de jogos da seleção. Olha, o Diário Oficial da União publicou na sexta-feira última, não sei se vocês acompanharam, mas eu também já falei sobre isso, a portaria do Ministério da Economia com orientações sobre o funcionamento da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional nos dias de jogos da seleção brasileira. Nos dias em que os jogos forem realizados às 12 horas, não haverá expediente. Nas partidas iniciadas às 13, o expediente será encerrado às 11 horas. Nos jogos que começarem às 16 horas, os servidores trabalharão até às 14 horas. Então, fica essa informação, né? A portaria define ainda que as horas não trabalhadas serão objeto de compensação no período de 1º de dezembro de 2022 a 31 de maio de 2023. Forças Armadas, olha essa notícia das Forças Armadas que repercutiu muito nas mídias. Comandantes militares dizem que manifestações são legais. Olha essa notícia da Agência Brasil, que eu coloquei parte dela nos meus endereços eletrônicos. Os comandantes das 3 Forças Armadas, Aeronáutica, Exército e Marinha, divulgaram na sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022, uma nota em que condenam tanto o que classificam como eventuais restrições a direitos de quem critica agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos por manifestantes que não aceitam o resultado das eleições presidenciais, ou então não concordam com o processo como foi, né? Assinada pelo almirante Almir Garnier Santos da Marinha, pelo general Marco Antônio Freire Gomes do Exército e pelo tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior
da Aeronáutica, a nota divulgada nas redes sociais cita a Lei número 14.197, em vigor desde 1º de setembro de 2021, para, veladamente, criticar decisões judiciais que determinam a retirada de manifestantes que há 2 semanas protestam próximo a quartéis em várias cidades. Olha o que disseram os militares das Forças Armadas: não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Isso está lá na nota das Forças Armadas, dizendo o seguinte: as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia e com a harmonia política e social. A solução a possíveis controvérsias no seio da sociedade deve valer-se dos instrumentos legais do Estado democrático de direito, acrescentam os comandantes militares, destacando a importância da independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, com especial ênfase ao Congresso Nacional, que os comandantes afirmam ser o principal responsável por, de acordo com os anseios e pleitos da população, corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem maior da nossa sociedade, ou seja, sua liberdade. Atenção, Congresso Nacional, para essa nota das Forças Armadas. Como forma essencial para o restabelecimento e a manutenção da paz social, cabe às autoridades da República instituídas pelo povo o exercício do poder que dele emana, e imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e dos limites de suas competências nos termos da Constituição Federal e da legislação, sustentam os comandantes, aludindo inclusive ao artigo número 142 da Constituição Federal para classificar as Forças Armadas como instituições moderadoras. O artigo constitucional citado estabelece que Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais que destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais, de forma que, se acionada por qualquer dos 3 poderes federais, executivo, legislativo e judiciário, devem agir para manter a lei e a ordem. Assim, abre aspas, temos primado pela legalidade, legitimidade e estabilidade, transmitindo a nossos subordinados serenidade, confiança na cadeia de comando, coesão e patriotismo, asseguram os comandantes, destacando que todos os brasileiros têm as instituições públicas. Compete a todos os brasileiros, e às instituições públicas zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres de todos da sociedade, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, liberdade de reunião pacífica e a liberdade de locomoção no território nacional. Vamos abrir aspas novamente aqui, para ver o que os comandantes das 3 Forças Armadas disseram. Assim, são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública, bem como quaisquer ações de indivíduos ou entidades públicas ou privadas que alimentem a desarmonia da sociedade. Finaliza então a nota dos militares. Olha, a Colatina tem circo, hein? O Circo Globo Max se instalou em Colatina pela primeira vez, hein? Na região noroeste do Espírito Santo. Segundo os organizadores dos espetáculos, é uma curta temporada. Os espetáculos estão agendados na programação de segunda a sexta-feira às 20h30 e aos sábados, domingos e feriados, com sessões às 16, 18 e 20h30. Espetáculos circenses são sempre boas atrações de lazer, e um dos destaques é o Globo da Morte com 5 motocicletas. O local de espetáculos está montado na área verde da Avenida Moacir Dalla, prolongamento
da Avenida Beira Rio, na zona urbana central de Colatina. Olha, chances para trabalhar em Colatina você encontra no Cine, a agência do Sistema Nacional de Empregos. Procure o Cine. Vai lá ver as chances para trabalhar. Você que está desocupado, a repartição pública ela intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas, às firmas necessitadas. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. Circo pela primeira vez em Colatina. Olha o circo, você gosta de circo? O circo Globomax está em Colatina, depois de algum tempo. Aliás, é a primeira vez, né, que ele está em Colatina. O circo Globomax se instalou pela primeira vez em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, em curta temporada. A estreia ocorreu na sexta-feira, dia 11. Os espetáculos estão agendados na programação de segunda a sexta-feira, às 20h30, e aos sábados, domingos e feriados, com sessões às 16 horas, 18 e 20 e 30. Os espetáculos circenses são sempre boas atrações de lazer para a população, né? Um dos destaques é o Globo da Morte, com 5 motocicletas. E tem o zoológico virtual também. Olha, o local de espetáculos está montado na área verde da Avenida Moacir Dalla, que é o prolongamento da Avenida Beira Rio, na zona urbana central colatinense. Eu quero fazer agora um comentário, uma opinião, porque eu acho importante que nós tenhamos nossa opinião. Eu tenho minha formação acadêmica, curso de letras na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Colatina, então a gente tem uma opinião meio crítica e é bom passar os comentários, e quem não concordar pode discordar, né, tranquilamente. Comentário, opinião. Será que mudará alguma coisa sobre o ativismo judicial no Brasil? Olha, eu não vejo luz no fim do túnel. Eu, pessoalmente, não vejo. Pode ser que eu me engane. O que se observam são casos em que sentenciador fala mal do chefe do Poder Executivo, que comemora sua derrota eleitoral, que age com tirania fora dos limites da Constituição, causa medo, determinando prisões, multas, desmonetizações de canais da web, que impede posse de integrante do Executivo Federal, que manda prender seus devidos processos legais habituais, que manda o Legislativo Federal instalar CPI ao invés de respeitar sua autonomia, que decide até em nome de Legislativo Municipal, anulando suas votações, que ignora condenações por corrupção em 3 instâncias e anula tudo. Meu Deus, para que existe legislativo? Para que executivo? Para que juízes concursados em várias instâncias, se depois as decisões dele não valem mais? Francamente, como leigo, eu não sei onde vamos parar com tudo isso. Amigos e amigas, vamos agora a um momento de atualidades, de reflexão, meditação. É sempre importante pensarmos, refletirmos. Vamos lá. Pense nisso. Os pais constroem, os filhos desfrutam, os netos destroem. Ou então, pai rico, filho nobre, neto pobre. É um dito popular para a gente imaginar o que isto significa. Salvação eterna. Já pensou nisso? O mundo é um navio que está afundando e nossa tarefa não é salvar o navio e nem consertá-lo. Não. Nosso trabalho é salvar o maior número de pessoas possível antes que ele afunde. Teólogo Muti, baseado no Salmo 46. Opinião. Agora eu tenho uma opinião aqui
formulada nos últimos tempos. Sistemática inferiorização do homem. Olha, eu vejo esse estabelecimento de cotas para tudo, impostas por autoridades, como algo sobremaneira obsoleto. E às vezes até constrangedor, hein? Vejo como algo constrangedor. Por exemplo, é cota para mulher, para afrodescendente, para indígena, para deficiente, para homoafetivo. Eu entendo como uma incoerência. Incoerência mesmo. Ou seja, parece que querem obrigar as pessoas a fazer aquilo que não desejam. Se todos são iguais, não há necessidade de cotas, pois os tempos são outros. Estamos no século XXI. Mulheres não são, por exemplo, afeitas à política, mas aí criam cotas partidárias para obrigar a mulher a se candidatar. Com isso, fazem algo só para preencher as tais cotas. Os dirigentes partidários saem à cata de qualquer mulher no período eleitoral, a fim de se adequar à legislação. Vão procurando, olha, você quer ser candidata, você. Isso não beneficia em nada a mulher em geral. Eu considero que, pelo contrário, a coloca numa situação constrangedora em que não sabe nem como se portar. Querem, por exemplo, que um cidadão de determinada etnia, seja médico ou engenheiro, quando ele se identifica mais com a música, com a arte, por exemplo. E há também uma inferiorização permanente e sistemática do ser humano masculino por parte de certas mídias e instituições que vão ganhando eco até em meios mais sensatos. Tudo isso me parece movido pelo vil metal, visando criação de cargos, estruturas públicas, verbas publicitárias. As ditas publicidades ideologizadas da esquerda vão entrando nos sites monetizados. Por exemplo, sites até de gente de bem, do espectro político moderado ou da direita, e fazendo a cabeça dos assistentes mais incautos e volúveis. Eu vi recentemente uma propaganda dessa, da esquerda extremada e hipócrita, entrando no meio de um vídeo de um personagem equilibrado da direita. Nessas mídias monetizadas. Aí os esquerdofrênicos vão lá e pagam para colocar seus vídeos. Olha, eu vejo também que há uma defesa sistemática da mulher em geral e consequente inferiorização do homem. Ora, a gente sabe que há mulher boa e mulher má, assim como há homem bom e homem mau. Determinadas mídias levantam a bandeira ativista feminista e em qualquer oportunidade destilam no rádio ou TV, ou mesmo internet, seu veneno contra o ser macho e a favor do que parece ser a favor da desprotegida, da fêmea desprotegida. Não é empoderada, é desprotegida. Seja ela devassa, desonesta, interesseira, ladra, drogada ou não. E há homens que precisam do emprego e seguem o que seus chefes ou suas chefes mandam falar, tintim por tintim. Acontece, porém, que há mulheres sensatas, mães de filhos homens, que estão vendo isso e se preocupando com o futuro de seus rebentos masculinos.
a continuar essa parcialidade midiática contra o ser macho. Olha, agora vamos falar de nota de trânsito. Uma nota de trânsito aqui que eu registro são brigas que se tornam corriqueiras. Motoristas de caminhões, caminhonetes e automóveis, além de condutores de motocicletas, estão perdendo a paciência no trânsito na zona urbana de muitas cidades brasileiras. A exemplo de Colatina, município da região noroeste do estado do Espírito Santo, com mais de 124 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE 2021. Frequentemente, palavrões são proferidos no trânsito em freadas bruscas, barbeiragens, cortadas, ultrapassagens polêmicas. Em alguns casos, o motociclista para rispidamente quando o sinal fecha na avenida de grande movimento, e outro motociclista freia logo atrás, quase colidindo. Não raro, ocorre bate-boca, até que os dois saem do local xingando um ao outro e tentando se justificar com seus argumentos próprios. Está se tornando comum motoristas e motociclistas gritarem uns com os outros por alguma manobra inesperada. Ruas sem calçada são outro perigo, pois pedestres convivem com carros e motos o tempo todo. Agora, informações úteis. Informações úteis com os telefones que podem ajudar a você no momento de dificuldade. O telefone da unidade do Senac de Colatina é 0 operadora 27 3770 5450. Ouvidoria Fale Conosco da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, 166. Polícia Rodoviária Federal, PRF, 191. Disque Denúncia da Polícia Civil, 181. Polícia Militar, 190. Bombeiros, 193. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, 192. Agora temos aqui informações sobre a igreja, mais notadamente no meu município base, Colatina. A Secretaria Paroquial da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina funciona às segundas-feiras das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados das 8 às 12 horas. Telefones 2102 5010, 2102 5006 e 99755 1548. Endereço eletrônico da Paróquia Santa Clara, bairro São Vicente, também em Colatina, instagram.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, dos franciscanos. 0 operadora 27 99934 5155 3722 6249. Endereço físico: Rua José Ferdinando Xiste, bairro São Vicente, Colatina, Espírito Santo. Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence também à Paróquia Santa Clara, tem missa de segunda a sábado às 7 horas e aos domingos às 8 horas. Quer anotar o telefone? 37210864. Agora a Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E-mail pic_maria@hotmail.com. Site picmaria.com. facebook.com/picmaria.com.br.
Telefone 99507-2251. Agora vamos falar da unidade do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Colatina, hein? O endereço é este: Avenida Doutor Adalto Barcelos de Carvalho, número 400, Avenida Delta, bairro Esplanada, Colatina, Zona Central. Telefone 0 operadora 27 3770-5450. E-mail colatina@es.senac.br. A Aviação Águia Branca realiza viagens por vários municípios capixabas e até fora do Espírito Santo. O telefone é 4004-1010. É o Disque Passagem. O site é aguiabranca.com.br. Nota sanitária, nota de saúde. Doar sangue é preciso. As autoridades sanitárias de Colatina, no noroeste do Espírito Santo, solicitam sempre o comparecimento dos doadores ao Hemocentro, a fim de regularizar a situação do banco de sangue. A doação frequente é muito importante, pois os hospitais colatinenses são referência para os municípios das regiões Norte e Noroeste capixaba. A falta de sangue prejudica o atendimento de pacientes nos hospitais. A unidade receptora de sangue situa-se na Rua Cassiano Castelo, em frente à entrada do Hospital Silvio Avilos, no centro. Telefones 0 operadora 27 3717 2800, 3717 2801, 3717 2808. Chances para trabalhar em Colatina. Olha, eu quero falar para você também que está desocupado, está desempregado. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, Cine, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para algumas atividades. A repartição pública, Cine, intermedia a contratação de desocupados, fazendo a ponte entre as firmas necessitadas e os candidatos ao emprego. Interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102. Para o acesso online, as pessoas podem enviar seus dados para o e-mail curriculo.colatina@cine.es.gov.br. Este é o site para conferir as vagas: cetades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Cetades é SETADES. O endereço físico da agência colatinense é este: Avenida Getúlio Vargas, 98, Centro. Confessionário, sacramento da confissão ou reconciliação, ato penitencial auricular. Junto ao ouvido do sacerdote. Você já fez a sua confissão? Você que é católico? Olha, é o único tribunal em que o indivíduo entra réu e sai perdoado. É na confissão auricular junto ao padre. Então, não tenha medo de ir se confessar, porque o professor Felipe Aquino disse que é o único tribunal em que o indivíduo entra réu e sai perdoado. Reflexão agora sobre tolerância. Sendo tolerantes, nós acabamos por parir monstros. É uma reflexão que eu quero fazer com vocês. É preciso reconhecer que parimos um monstro ou vários monstros se ampliarmos a coisa saindo da nossa localidade, abrangendo então todo o país. A política de ser tolerante, respeitoso para com os diferentes, como os homoafetivos, por exemplo, nos faz eleger alguns deles para o mundo político. Aí é que está o labirinto em que nos metemos.
Eles recebem os nossos votos, se elegem, e ao invés de agradecer e tornarem-se humildes, tornam-se, na verdade, arrogantes, ególatras, extremistas, alguns até aterrorizantes. Em vários estados, o povo heterossexual elege esses homoeróticos, e eles, na contramão do que deveria ser, pagam o amor com o ódio. Eles se tornam, depois de eleitos, perseguidores extremamente exigentes, verdadeiros monstros, destilam veneno. Um cuspidor desequilibrado, por exemplo, largou o mandato após se eleger e se mandou para um país de primeiro mundo. Um outro, com verborragia radical, acha que seu reto tem a mesma importância da vulva e assim ele também pode criar. Olha, é o mundo em que vivemos e eu não sei onde isso vai chegar. Mas eu rezo muito por essas pessoas, para que elas tenham equilíbrio. E olha uma triste constatação sobre políticas afirmativas. É importante refletir, pensar um pouco sobre essas situações. Vejam o que a política de cotas para afrodescendentes e movimentos divisores de raças provocaram no Brasil. Tempos atrás, uma afrodescendente agrediu uma empregada de loja dentro de um ônibus, quando ela ia para o trabalho, no município de Jundiaí, no estado de São Paulo. Um vereador também afrodescendente, com atitudes esquerdofrênicas, parece que da esquerda doente, invadiu uma igreja, praticando vandalismo na hora da celebração no sul do país. Outrora, uma mulher negra que ia ser tema de filme por sua formação superior, deixou de sê-lo, pois na verdade havia falsificado o diploma. Em outra época, dois negros famosos, um cantor alçado a imortal e uma togada baiana, consideraram que o salário de ministro era pouco para eles e queriam mais dinheiro. Olha, salário de ministro não dá para viver. Um casal rico de atores pretos, hipócritas, na minha opinião, andava de iate, olha só, e esnobava para todo mundo na internet. Mas em momentos convenientes para seus projetos pessoais, dizia que estava sofrendo. Eu digo isso, sofrendo estaríamos eu e milhões de brasileiros que ganhamos salário mínimo como aposentados. Mas na verdade não estamos sofrendo, não. Talvez vivamos melhor do que todos esses tresloucados. É picardia ver tanta demagogia travestida de bondade, de democracia, de pensamento no próximo. É demagogia mesmo, hipocrisia. Gente, eu trabalhei para encardir durante mais de 35 anos e ganho piso do benefício e me sinto bem, não vivo aí querendo mais, criticando, nada disso. Já esses milionários do show business nadam em dinheiro e ainda querem mais. Que Deus perdoe essas pessoas e mude o coração delas, para que elas se convertam e um dia consigam, quem sabe, a salvação eterna. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá,
do aramaico, dialeto de Jesus, significa vem, Senhor, Senhor, vem. Os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos, dizem Maranata. Não importa, o significado é o mesmo. Nós estamos clamando pela volta de Jesus, que um dia acontecerá. E será o fim da história, o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para a danação eterna, para o inferno. Converta-se, arrependa-se dos seus pecados para ganhar o céu. Gozo eterno, a felicidade em plenitude. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Shalom.